Boa noite, pessoal. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez, depois de um bom tempo de repouso, na verdade, repouso nesse nosso bate-papo. Mas, infelizmente ou felizmente, a minha ausência temporária aqui da nossa casa foi por conta dos trabalhos profissionais. Nos últimos meses eu tive que viajar muito e aí acabei ficando bastante ausente também da cidade de Itaberaba. Mas agradecendo a direção do centro da casa por mais esse convite, essa confiança, e seguindo a mesma linha que a gente já vinha conversando com vocês. Isso aqui é um bate-papo, não é uma palestra formal. Podem ficar à vontade, perguntar, discordar, pode sentir à vontade que a gente vai estar falando sobre esse tema, escala espírita, observando o seguinte: quando eu iniciei na doutrina espírita, dois fatos interessantes me chamaram bastante atenção. A primeira, eu recebi uma visita de duas pessoas de uma determinada denominação religiosa e quando eles souberam que eu era espírita, eu já estava iniciando minha caminhada, eles tentaram me convencer que a religião deles era melhor do que a doutrina espírita. E naquela época eu já tinha um conceito. Hoje a gente vai estar disputando bastante aí com o barulho. Mas é outro fato interessante que a doutrina espírita também nos coloca: concentração, meditação. E se a gente estiver bem concentrado, o barulho externo não vai atrapalhar absolutamente nada. Mas aí eles estavam tentando me convencer, e naquela época eu já tinha um conceito que denominação religiosa é uma questão de identificação. Quando a religião fala de amor, fala dos princípios que o Cristo nos deixou, não tem erro. Não tem aquela é mais certa, esta é menos certa. O que acontece é que eu me identifico muito mais com a doutrina espírita do que qualquer outra. E eu falei isso para eles. Eu falei: eu passo para a religião de vocês se vocês me responderem algumas perguntas. A primeira: por que tanta diferença no mundo? A segunda: da onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui? E na verdade gaguejaram e não responderam. E a minha identificação com a doutrina espírita é justamente isso. Até hoje é uma doutrina que tem me respondido todas as minhas indagações, todos os meus questionamentos. E cada vez mais, quando a gente, hoje, com a facilidade da comunicação, da internet e tudo isso, a gente, quanto mais aprofunda em assuntos extra doutrina espírita, a gente começa a perceber que a doutrina espírita está sempre atual, mesmo tendo sido codificada há mais de 150 anos atrás. A doutrina espírita está sempre atualizada, mesmo pegando os princípios que Allan Kardec, na sua codificação, colocou para a gente no século XIX. Então, eu estava vendo a reportagem, ouvindo a reportagem, uma entrevista de um camarada, e ele falando que a ciência percebeu uma correlação entre o universo e o nosso DNA. A nossa molécula que registra toda a nossa carga hereditária, tudo que nós somos, há uma correlação no pulsar das estrelas com o pulsar do nosso DNA. Quando as estrelas pulsam no universo, o nosso DNA responde pulsando da mesma forma. E a gente começa a perceber que Kardec, quando vinha falando que tudo está integrado,
que existem dois princípios no universo, o princípio material e o princípio da inteligência, o princípio universal, e esses dois princípios geram o princípio material, tudo que é material no universo, e o inteligente vai se individualizar e chegar à condição de espírito consciente de si mesmo. E antes dessa etapa, nós estagiamos nos diversos reinos, no mineral, no vegetal, no animal e no hominal, até chegarmos à condição do reino angelical ou espíritos puros. E Kardec, com toda a sua didática, nos mostrou isso através da escala espírita, que a gente vai falar no primeiro momento exatamente o que Kardec colocou para nós, e rapidinho eu vou apresentar um outro PowerPoint que eu recebi pela internet, de um amigo por e-mail, falando dos níveis evolutivos. Não é uma classificação espírita, e a gente percebe mais uma vez que a doutrina espírita está bastante atualizada, porque os ensinamentos estão chegando até fora da doutrina espírita, mas atestando, concordando com o que a doutrina espírita coloca para todos nós há mais de 150 anos. E esse trabalho está falando dos níveis evolutivos do ser humano. E a gente vai perceber que Kardec, há 150 anos atrás, estava falando justamente dessas diferenças de níveis de evolução da humanidade. Mas vamos lá. Escala espírita. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Kardec, como eu falei na sua didática, ele já coloca para nós, pessoal, isso aqui é uma classificação para entendimento, mas não tem nada de absoluto. E dentro de uma classificação existe uma variação enorme entre espíritos classificados naquela escala. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. A gente já começa a perceber algumas diferenças entre o que a doutrina espírita coloca para nós e algumas outras filosofias, religiões e tal. Se o pessoal mais do fundo não estiver me ouvindo direito, pode falar que eu aumento a voz, porque nessas horas aí tá bravo, né? Então a gente já começa a perceber uma certa diferença, porque algumas denominações colocam que todos somos filhos de Deus. Isso todas vão colocar. Mas se todos nós somos filhos de Deus, por que a gente não foi criado no mesmo nível? Por que a gente, uns estão propensos ao mal, outros ao bem, uns têm mais sorte, outros nem tanta? Então por que essa diferença? Já que fomos criados na concepção, no nascimento. E só temos uma vida para viver, segundo muitos conceitos que a gente ouve aí por fora. Então, por que essa diferença? E Kardec vem nos colocar. Como a gente saiu do reino animal, estagiando no reino animal, ganhamos consciência de nós mesmos, mas a natureza não dá saltos. A gente não vai sair do reino animal e simplesmente acordar como homem evoluído.
com a inteligência avançada, com o nível de bondade acentuado. A gente tem que estar realizando os estágios da nossa evolução, lenta e gradual, para que a gente vá assimilando as experiências ao longo das diversas vidas que nós passamos como seres espirituais e eternos a partir desse momento que ganhamos consciência de nós mesmos. Imortais, melhor dizendo. Eternos, só Deus. Nós somos imortais. Eternos, não. Porque a gente ganhou a consciência de nós mesmos em um determinado momento. Então, não vivemos pela eternidade. Nós seremos imortais daqui para frente. Mas tivemos um princípio, um começo. E aí a gente começa a observar essas classificações dos seres de nós espíritos. O da segunda se caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E a primeira categoria finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. No nível em que nos encontramos, nesse estágio evolutivo do planeta, eu digo ainda, estamos na categoria na terceira. Algumas pessoas estão classificadas na segunda. Já estão propensos ao bem, já podem ser considerados bons espíritos. E, raramente, a gente observa um espírito que encarna com uma determinada missão da primeira classe. Jesus está nesta classe. Alguns espíritos que acompanharam Jesus e o ajudaram nessa condução de nós aqui no planeta também. Mas a grande maioria ainda está nessa diferenciação da terceira classe. E a gente vai observar quais são esses níveis. Existem entre os espíritos diferentes ordens de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser maior ou menor, dependendo das qualidades que os espíritos já adquiriram e das imperfeições de que ainda não se despojaram. Então a gente começa a observar também que dessa última classe, animalizados, apegados à matéria, embrutecidos, até chegarmos à primeira classe de espíritos puros, despojados da necessidade material, é uma longa caminhada que nós estamos executando. Estamos trilhando essa longa caminhada. Alguns se adiantam por mérito, e aí é que vem a beleza da criação divina. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada. A gente pode até pegar pela mão e ajudar na caminhada, mas a gente não pode fazer a caminhada pelos outros. Nós temos que trilhar o nosso caminho. E teremos o mérito, quando chegarmos à condição da primeira classe, de dizer: ganhei bastante experiência, trilhei um bom caminho e estou aqui. Se no caminho a gente deu umas desviadas, derrapamos, caímos, atrasamos, não tem problema. Vamos chegar. Lógico que aí é uma decisão pessoal. A gente quer chegar de forma tranquila, em paz, serena e constante, ou a gente quer ficar nos desvios, atrasando,
demorando a nossa chegada, lembrando o que Jesus falou: a felicidade não é deste mundo, está mais adiante. A felicidade está em outros níveis de evolução. Então a gente tem que começar a visualizar, a vislumbrar esses ensinamentos do Cristo e buscar com consciência essa caminhada mais segura e mais responsável da nossa evolução. Como não há linhas de demarcação definidas entre essas diferentes ordens, é como Kardec falou, não é nada absoluto, é só uma didática para entendimento. Como não há linha demarcatória, eu saí da primeira classe e fui para a segunda. Não existe isso. O número é ilimitado, podendo ser aumentado ou diminuído conforme o critério adotado. Então a gente observa que dentro de uma classe, como eu falei, a maioria está na última ordem, na terceira. Há uma infinidade de derivações para isso aí. Daquele ser mais embrutecido ao que já está chegando na condição de um bom espírito. E é por isso que a gente diz que a maioria estagiando ainda no planeta se encontra nessa classe. E quando a gente fala isso para algumas pessoas podem dizer, não, mas eu já estou numa classe 2, como bom espírito. Eu já desejo mais o bem do que o mal. Aí eu digo, infelizmente, o simples desejar não significa absolutamente nada. Para a gente sair da primeira e ir para a segunda, a gente tem que fazer o bem e não apenas desejar. Porque eu digo também que boa parte da humanidade está nesse nível. Não é problema meu. Tanto faz. São poucos os que de fato arregaçam as mangas e falam, é problema meu sim. E vamos mudar essa história. A gente ainda não tem esse desprendimento ou esse entendimento para trabalharmos no bem comum. Vamos vivendo, vamos fazendo o que nos compete, o que está ao nosso alcance. Mas o desprendimento ainda é para poucos. Estamos chegando lá, não precisa se preocupar não, viu gente? Considerando-se, todavia, os caracteres gerais dos espíritos, pode-se classificá-los em 3 ordens principais a saber. Você vê que Kardec já fala em classes, ordens, e aí ele vai classificando e afunilando cada vez mais, tornando mais específico essa classificação para nosso entendimento. Como eu venho frisando bastante nisso. Primeira ordem, espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. E mesmo assim a perfeição relativa, porque perfeito só Deus. E o espírito não chega à perfeição absoluta, chega à perfeição relativa. Mas, comparado ao nível que nos encontramos, já chegaram a essa perfeição relativa. Segunda ordem, bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. A ação no bem é predominante. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Então, Kardec já começa a tornar mais específico essa classificação, classificando os espíritos do planeta em 3 ordens. E esta classificação geral pode desdobrar-se em nuances que variam ao infinito. Existem, contudo, caracteres bem definidos que permitem agrupar os espíritos de acordo com suas tendências e aptidões,
constituindo-se numa escala ou num quadro que, no dizer do codificador, e de certo modo a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então a gente começa a perceber que Kardec foi bastante claro nessa classificação, justamente para mostrar essa diferença moral, intelectual, toda essa diferença entre nós, seres humanos e espíritos encarnados. Com base nessas considerações, Kardec subdividiu as 3 ordens supracitadas em 10 classes, como segue. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Esta ordem apresenta 5 classes principais. A 10ª, espíritos impuros, o mal é o objeto de suas preocupações, sua linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. Então, dentro da classificação que Kardec fez, essa 10ª classe é dos espíritos que ainda estão bastante embrutecidos, os espíritos ainda no nível de ignorância bastante acentuado. A linguagem é grosseira. E, pessoal, aqui não tem nada a ver com escolaridade. Tem a ver com o nível de evolução do espírito. Porque a gente observa doutores extremamente embrutecidos, ignorantes, brutos, rudes. E a gente observa pessoas sem escolaridade doces. Então, não tem nada a ver essa classificação com o nível de escolaridade em si, e sim nível evolutivo mesmo. 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus, linguagem alegre, irônica e superficial. Não estão nem aí para nada. Querem gozar a vida, querem brincar, querem curtir o momento. Não estão preocupados com o futuro, não ligam o que fizeram no passado. Inconsequentes. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdades com suas próprias paixões e preconceitos. Esses são orgulhosos do saber que possuem. Se acham inteligentes, donos da verdade, e não fazem nada para utilizar essa inteligência ao bem comum. São extremamente egoístas, só pensam em si mesmos e orgulhosos. 7ª, espíritos neutros, apegados às coisas do mundo, não são bons o suficiente para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. E aí é o que a grande massa no nosso planeta está localizada. Nem bom nem mal. Não tem força suficiente para fazer o bem, para arregaçar as mangas e trabalhar para o bem comum, mas também não fazem o mal. Levam a vida como se apresenta e estão satisfeitos com isso. A grande maioria está situada nesse nível. São aqueles espíritos, como eu falei inicialmente, não estão preocupados, estão vivendo. Não é problema meu. Eu tenho um certo receio de falar assim, não evolui, porque para mim, apesar de Kardec, veja só a presunção, viu pessoal? Eu tenho liberdade de falar isso porque eu estou nesse nível, entendeu? Eu estou nessa 7ª classe, então eu tenho a presunção até de questionar Kardec, mas os espíritos também falam isso, tem que questionar,
tem que duvidar para que a gente possa conhecer e chegar a uma conclusão. Eu, particularmente, apesar do codificador dizer em vários momentos que os espíritos que não fazem o bem nem o mal ficam estacionados na evolução, mas eu sempre penso o seguinte: estamos evoluindo sempre. Por quê? Porque mesmo estacionados, a gente vai perceber e a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Então, para mim, a evolução é constante, independente. Mas tá certa. Atrasam bastante a evolução, justamente porque não estão preocupados. Não querem saber. Estão curtindo a vida. Bom, não faço o bem, mas também não faço o mal. Só que Kardec alertou para isso. Não fazer o bem já é um mal por si só. Alguns luminares da humanidade, Martin Luther King mesmo falou: não é o grito dos culpados que me preocupa, e sim o silêncio dos inocentes. Ou seja, não fazer nada é a pior coisa da face da terra. E Jesus falou: seja o teu dizer sim, sim, não, não. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Não fique em cima do muro. Não fique, tanto faz. Não estou preocupado. Aquele que pegou o talento, um talento, não é? Exatamente. Exatamente. Essa parábola está mostrando justamente isso. Aquele que pegou um talento, ou seja, um dom, alguma fonte própria de fazer o bem, mas ele preferiu enterrar. Não vou fazer nada, nem o bem nem o mal. Não ganhei outros talentos, mas também não perdi o que tinha. Então, estacionam, segundo Kardec, param, retardam o crescimento por conta disso. Né? Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Sua presença manifesta-se por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos, são agentes dos elementos do globo, deles se servem os espíritos superiores para produzir esses fenômenos físicos do planeta. Estamos evoluindo sempre, porque mesmo inconsciente, a gente está servindo de mecanismo para alguma coisa positiva. Esses espíritos batedores, classificados aí na sexta classe, são esses espíritos que muitas vezes são usados pelos bons espíritos para executarem algo de bom. E nesse caso aqui, produzindo fenômenos físicos no planeta, Kardec falando a nível de espíritos desencarnados, né? Que são usados pelos espíritos bons para que realizem algum fenômeno físico para chamar a atenção de quem está encarnado. Opa, esses espíritos batedores, essas pancadas, esses fenômenos físicos, vêm de onde? E se tem inteligência esse fenômeno físico, é algo que caracteriza uma inteligência? Se tem inteligência no fenômeno, é porque uma causa que está provocando o fenômeno é inteligente. Então, Kardec sempre buscou, justamente quando ele iniciou lá a investigação dos fenômenos das mesas, das pancadas, das respostas sim, não, que era na pancada, peraí, se a gente faz uma pergunta, o espírito está respondendo de forma inteligente, é porque
Algo inteligente está por trás disso aí. Quando Kardec resolveu investigar, que eliminou a fraude, ele percebeu que não existia mecanismos fraudulentos por trás daquilo. Ele, se não é no plano físico, é do plano espiritual. Vamos investigar isso. Foi aí que Allan Kardec começou a fazer essa investigação. Lógico que tudo sob o comando de Jesus Cristo, porque era chegada a hora de descortinar os planos espirituais para nós. Segunda ordem, os bons espíritos, caracteres gerais, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, compreende Deus, o infinito, mas ainda terão de passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Então, os bons espíritos, eles já começam a compreender as leis de Deus, começam a trilhar o seu caminho evolutivo baseado nessas leis, começam, desejam e fazem, executam o bem na sua caminhada, começam também a se desprender das coisas materiais e aí já dão saltos, passos importantíssimos na sua evolução. Esta ordem apresenta quatro classes principais. Quinta classe, espírito benevolente, seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. A bondade e a qualidade dominante. Então, os espíritos benevolentes, a moral está acima da inteligência. Eles são mais bons do que inteligentes. Só que a evolução, pessoal, tem que ter o equilíbrio, né? É por isso que muitas vezes esses espíritos benevolentes têm que passar por provas, têm que reencarnar para adquirir ciência também, para ir avançando no intelecto, para que a coisa fique equilibrada. Logicamente que avançar moralmente é bem melhor do que quando há o desequilíbrio. Eu preferiria ter avançado mais na moral do que no intelecto, na inteligência. Por quê? Porque a moral, você já se caracteriza por uma bondade, por uma docilidade e sofre menos por isso. Já quebra o orgulho, a vaidade, uma série de fatores que atrasam o nosso avançar. Quarta classe, espíritos sábios, amplitude de conhecimentos aplicados em benefício dos semelhantes. Tem mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. Os espíritos sábios, mas como estão classificados na segunda ordem, eles são espíritos bons, não são aqueles pseudo-sábios, não, que estão na terceira. Eles são bons e são intelectualmente evoluídos também. Terceira classe, espíritos de sabedoria, elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permitem analisar com precisão os homens e as coisas. Esses já equilibraram a inteligência com a moral. Já são espíritos sábios. Segunda classe, espíritos superiores, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar. Primeira ordem são os espíritos puros. No meu entendimento, nessa ordem que pisou o nosso planeta, só Jesus Cristo, que nós denominamos de governador do nosso planeta, porque é Ele o responsável pela evolução nossa, de todo o rebanho, como está na Bíblia, que Ele assumiu diante do Pai para conduzir no caminho da evolução.
É como ele mesmo afirmava, fazendo a comparação, porque naquela época existiam muitos pastores, e aí ele fazia muito essa comparação. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou ficará desgarrada. Então, todos nós somos ovelhas do rebanho do Cristo e não ficaremos desgarrados, nenhum de nós. Estamos sob o seu comando nesse caminho evolutivo. Os espíritos puros têm como caracteres gerais nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. É só a gente ver o que foi Jesus pela história narrada e a gente vai perceber como é essa classe. Totalmente superior em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Moral, intelectual, sábio e tudo mais. A ponto dele afirmar, eu e o Pai somos um. Significa que ele já estava em plena harmonia com o princípio criador, com Deus. Ele já estava trabalhando com total consciência do que de fato deveria fazer. Esta ordem apresenta apenas uma única classe, que é a primeira e classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Esses espíritos não têm mais a necessidade de encarnar no nosso planeta. Eles podem orientar do plano espiritual mesmo. Jesus veio porque ele decidiu pessoalmente vir e exemplificar para todos nós como deveríamos agir e caminhar para chegarmos à condição dele. E ainda disse que todos nós podemos ser um reconhecido elevado e Isso. E eu quis dizer assim, eu convidado a passar a escrita da obra e uma pessoa que até na necessidade. Bezerra, eu vi a respeito disso. Ele foi convidado, na verdade, para ir para um plano de acordo condizente com o nível dele. Ele não aceitou sair daqui. Porque é um espírito puro, mas ele não, enquanto a humanidade estiver no nível que está, eu vou estar junto, atuando para resgatar essas almas. Então, mostrando que de fato nos ama, tanto quanto Jesus Cristo. E chegou de fato a uma condição de espírito puro. Chico Xavier. E que nós também podemos chegar. Jesus afirmou, quando conversando, se não me falha a memória, com o doutor Danley, não lembro bem com quem foi, o discípulo, o doutor Danley, mas ele falou, vós sois deuses. Tudo que faço, podeis fazer e muito mais. Ou seja, ele até colocou o seguinte, ele tem mais coisas a alcançar. É aquela velha história, perfeição relativa. Se tudo em Deus é absoluto, tudo vai ao infinito, a evolução também tem que ir ao infinito. A gente não pode parar de evoluir nunca. Essa classificação é uma classificação, como eu falei e venho frisando bastante, é uma classificação didática, para a gente poder classificar, compreender. Mas a evolução não para. É constante, tem sempre algo a evoluir. Por quê? Porque a criação divina é constante, é infinita e não para também. Pois não. E líderes espirituais que vem Gandhi, Xavier, Manu, eles estão no caso na segunda fase, né?
É bastante difícil a gente... Isso, é bastante difícil a gente falar assim, ó, terminou essa classe e começou aquela. Mas esse tipo de espíritos estão entre a segunda para a primeira. Exatamente. Alguns podem vir como missão, como vieram. Porque eles amam tanto a humanidade, eles ganharam, conquistaram esse amor à humanidade, também eles compreendem tanto essa necessidade de trabalhar para o bem comum, que eles pedem para fazer isso. Não, eu quero ir. E aí os bons espíritos, os espíritos que coordenam isso, melhor dizendo, falam, mas você não tem necessidade. Mas eu quero, eu preciso. Segundo relato de... Esqueci o nome dele agora. Reencarnou. Esses espíritos estão encarnando agora, justamente nessa fase de transição. Joana de Ângeles vem, ainda não veio. Emmanuel já veio. André Luiz já veio. E alguns outros já estão entre nós. Daqui para frente a gente vai começar a perceber a presença desses espíritos em nosso meio. Não necessariamente como espíritas, mas como seres exercendo alguma missão importante para o bem comum. Pode ser um cientista, como André Luiz, descobrindo a cura de alguma doença até então incurável. Pode ser de diversas formas, né? Mas eu acredito, segundo o relato, eu esqueci o nome do médium, esse que escreveu a trilogia dos Anjos Guardiões e... Como é o nome dele? Não. É um novo agora, eu esqueci o nome dele. Mas, não vem ao... Se falar eu vou lembrar, mas não vem ao caso. Ele narrou em um de seus livros que Madre Teresa de Calcutá, como o planeta está passando pela transição, e alguns espíritos já estão sendo deslocados para planetas mais primitivos, mais inferiores do que a Terra, Madre Teresa de Calcutá pediu para acompanhá-los para o novo planeta. Ou seja, ela vai encarnar em um planeta muito pior do que o nosso, por amor a esses seres que estão indo compulsoriamente. E ela foi por vontade própria. Olha que amor! Eu confesso que estou distante desse nível. Porque esse desprendimento para ir para um planeta pior, para poder ajudar os espíritos que estão encarnando lá, é um desprendimento total. É um amor assim incrível. Madre Teresa de Calcutá está indo. Ou seja, vai sair do nosso meio. Mas também daqui mais alguns anos a gente não vai necessitar, porque o nosso nível já vai estar compreendendo tudo isso que a gente está falando. A gente já vai estar executando esse bem naturalmente. Bezerra de Menezes está nesse nível. Foi chamado, não, você não tem mais necessidade de estar aí. Venha para um local de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu padrão vibratório. Não quero. Vou permanecer. Enquanto tiver uma alma aqui precisando de mim, eu vou estar aqui. E está. Trabalhando, feito, entre aspas, doido, para o bem comum. Então a gente observa que é fantástico isso. E são esses espíritos que a gente tem que se espelhar. A gente tem que buscar como exemplo para estar evoluindo. Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Só tem um detalhe, eles não têm a necessidade de sofrer provas e expiações para evoluírem, porque já alcançaram o nível evolutivo acima do que o planeta Terra e o padrão vibratório próprio do nosso planeta
pode oferecer, mas eles encarnam como missão. Eles querem estar junto da gente, porque eles acham isso importante. Então, esses espíritos, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, são espíritos assim que querem estar em nosso meio para nos ajudar. Já alcançaram o amor na essência, na condução, na conduta de vida deles. Então isso é fantástico. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 113. E a bibliografia, Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, todas essas colocações, essas classificações. Eu ia até passar, tenho 10 minutinhos, então dá licença, que eu só quero, por curiosidade, passar para vocês o outro trabalho, só para... O níveis do ser humano. Só para a gente entender, eu vou falar rapidinho para a gente fechar. É uma historiazinha de que um discípulo estava com seu mestre e, querendo aprender, o mestre levou ele para diversos planos para ensiná-lo os níveis evolutivos de cada plano. Há alguns anos, um buscador aproximou-se de um mestre da arte real, um verdadeiro místico, e perguntou-lhe: mestre, gostaria muito de saber por que razão os seres humanos guerreiam-se e por que não conseguem entender-se, por mais que apregoem estar buscando a paz e o entendimento, por mais que apregoem o amor e por mais que afirmem abominar o ódio. Já que pregam tanto a paz, por que ainda existe tanto confronto, tanta guerra? Essa é uma pergunta muito séria. Gerações e gerações a têm feito e não conseguiram uma resposta satisfatória, por não se darem conta de que tudo é uma questão de nível evolutivo. A grande maioria da humanidade do planeta Terra está vivendo atualmente no nível 1. A gente vai observar esses níveis. Muitos outros no nível 2 e alguns outros no nível 3. Essa é a grande maioria. Alguns poucos já conseguiram atingir o nível 4, pouquíssimos o 5 e raríssimos o 6. E somente de 1000 em 1000 anos aparece algum que atingiu o nível 7. O espírito puro que a gente está falando. Mas, mestre, que níveis são esses? Não adiantaria nada explicá-los, pois além de não entender, também logo em seguida você os esqueceria também a explicação. Então, para não estar explicando, vamos vivenciar, que é muito melhor. E aí, o mestre pegou esse discípulo, tocou os dedos na testa do consulente e eles foram para um outro plano para ele mostrar esses diferentes níveis. Ao chegar mais perto, disse o mestre, e eles estavam no plano. Aí vinha um homem e o mestre falou para o discípulo: dê-lhe um tapa, bata nele. Mas por quê? Ele não me fez nada. Faz parte do experimento. Dê-lhe um tapa, não muito forte, mas dê-lhe um tapa. E o homem aproximou-se mais do mestre e do consulente. Este então chegou até o homem, pediu que parasse e, sem nenhum aviso, deu-lhe um tapa que estalou. Imediatamente, como se fosse feito de mola, o desconhecido revidou com uma saraivada de socos e o consulente foi ao chão, por causa do inesperado do ataque. Instantaneamente, como num passe de mágica, o mestre e o consulente já estavam em outro lugar, muito semelhante ao primeiro, e o outro homem se aproximava. O mestre então comentou: agora você já sabe como reage um homem do nível 1. Não pensa, age mecanicamente. Revida sem pensar. Aprendeu a agir dessa maneira e esse aprendizado é tudo para ele. É o que norteia a sua vida, é sua muleta. Qualquer semelhança com torcida organizada em estádio de futebol é mera coincidência.
Todos esses estão no nível 1. Vão para o estádio de futebol, cujo objetivo é diversão, paz e tranquilidade, e vão para uma verdadeira guerra. Quantas vezes a gente já não viu isso? Não pensam. Simplesmente, só porque o outro está com uma camisa diferente da sua, é inimigo mortal. Nem conhece. Mas virou inimigo porque é torcedor de um outro time. Nesse período de política, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, orar bastante, pessoal. E aí vai um apelo. Até o dia 7 de outubro, vamos orar muito, porque as vibrações do Brasil despencam nesse período. Eu recebi um vídeo pedindo que nós fizéssemos muito cuidado, porque é verdade que está falando tão mal do Brasil. Porque a gente está falando tão mal do Brasil, orar. Principalmente essa política, onde nós temos candidatos nos dois extremos. E eu estou falando aqui dois extremos, não são dois extremos, um positivo, um negativo, não. Um evoluído, o outro não. Não estou falando isso. Nos dois extremos de ideologia. Temos candidatos nos extremos da ideologia. Então, o confronto, a confusão vai ser inevitável. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Pois é. Então a gente precisa orar muito e não se envolver nessas discussões, nesse bate-boca, que não vai levar a lugar nenhum. Ok? Então, aprendeu como é o nível 1. Vamos para o nível 2. A mesma história. Nos diversos níveis, vai ser a mesma história para não estar lendo, repetindo. O mestre vai pedir ao discípulo para bater na pessoa que está chegando naquele nível. Então, o homem se aproximou e o discípulo deu tapa. O homem ficou assustado, olhou para o consulente, mediu de cima a baixo e, sem dizer nada, revidou com um tapa, um pouco mais forte. Instantaneamente já estava em outro lugar muito semelhante ao primeiro. Agora você já sabe como reage o homem do nível 2. Pensa um pouco, analisa superficialmente a situação, verifica se está à altura do adversário e aí então revida. Ou seja, a vontade dele desde o princípio já foi encher o outro lá de soco, pontapé e tudo mais. Mas esse já pensa um pouquinho. Se eu bater nele, eu vou aguentar a briga? Vou aguentar, então eu vou bater. Então já age de forma calculista, calculada. Né? Já é mais frio. Se ele julgar-se mais fraco, não revidará imediatamente, pois irá revidar a traição. Ou seja, está sendo considerado nível 2, mas ainda está no nível evolutivo bem baixo, porque a ideia dele é se vingar. Só analisa se vai logo ou se vai à traição depois. Ok? Vamos lá. Terceiro nível, da mesma forma. E aí o homem parou, olhou para o consulente e assim falou: o que é isso, moço? Mereço uma explicação, não acha? Se não me explicar direitinho por que razão me bateu, vai levar uma surra. Estou falando sério. Eu e o mestre estamos realizando uma série de experimentos. Este experimento consta exatamente em fazer o que fiz. Ou seja, bater nas pessoas para ver como reagem. E querem ver como reagem? Sim, exatamente isso. E perguntou o buscador: como você vai reagir? Vai revidar? Ou vai nos ensinar uma outra maneira de conseguir aprender o que desejamos? Já nem sei se continuo discutindo com vocês, pois acho que estou perdendo meu tempo. São dois malucos e tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar conversando com dois malucos. Que outro, em algum outro lugar, revide por mim. Não vou nem perder meu tempo com vocês, pois não merecem meu esforço. São os perfeitos idiotas.
e ainda querem me convencer de que estão buscando conhecimento. Picaretas, isso é o que vocês são, uns picaretas, uns charlatães. Imediatamente aquela cena apagou-se e já se encontravam em outro lugar muito semelhante aos outros, então o mestre comentou: agora você já sabe como age o nível 3. Gosta de analisar a situação, discutir os pormenores, criticar tudo, mas não apresenta nenhuma solução alternativa, pois ainda usa as mesmas muletas que os outros dois anteriores também usavam. Prefere deixar tudo para lá, pois não tem tempo para se aborrecer com a ação que prefere deixar para os outros. É aquela história que eu falei. Boa parte está aí. Não me diz respeito. Não é problema meu. Outro que acha a solução. E aí a gente começa a colocar a culpa sempre nos outros e esquece das nossas respostas.